Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica, terceiro trimestre de 2025. Nós estamos falando sobre a Escatologia Pentecostal, a revista do terceiro trimestre da Igreja, a Palavra de Cristo para o Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos juntos aí na lição de número 7 darmos continuidade no nosso conteúdo. Amém? Queremos louvar a Deus pela vida do nosso presidente, apóstolo Rubens Gomes, bispa Paula Souza e também do nosso diretor executivo da revista, bispo Márcio Figueiredo, que é quem tem aí organizado, feito toda a gestão da revista de escola bíblica. Amém? Estamos no terceiro trimestre e hoje nós vamos comentar, trazer aí um subsídio para a lição de número 7. Lição essa que tem por tema a grande tribulação. Deus abençoe a vida do bispo Paulo Sérgio Gonçalves, da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o autor do terceiro trimestre. E aí, você está gostando das nossas lições de escatologia? Você tem conseguido acompanhar todas as aulas, tem estudado bastante aí os temas, os termos, os versículos. Eu espero que esse material esteja contribuindo para as suas aulas em nome de Cristo Jesus, tá bom? Depois eu gostaria que você comentasse aí qual é a tua cidade, se vocês estão gostando do conteúdo, se você quiser colocar alguma pontuação, fazer alguma crítica, e faça, irmão. Use aí os comentários aí do canal do YouTube do IBAG, Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes. E eu tenho certeza que nós estaremos aí respondendo você e também aperfeiçoando aí o nosso conteúdo. Você está com a sua revista na mão, página de número 65. Já estamos caminhando bastante aqui, já falamos sobre uma introdução, falamos sobre as dispensações, a doutrina da morte, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Na última lição falamos sobre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e hoje vamos tocar nesse tema, a grande tribulação. Página 65, nos acompanhe. Bispo Paulo Sérgio traz como texto base 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 4 e depois o versículo 9. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, vamos usar bastante a Bíblia Sagrada para que você também possa manejar bem a palavra de Deus, tá bom? 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, o versículo 4 a seguir está escrito assim, irmãos. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas pelo contrário, vigiemos e permaneçamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Presta atenção no versículo 9. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Prestou atenção no texto? Então vamos agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos fazer essa conexão. Tá? Estamos falando sobre a grande tribulação. Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. Porque haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, e nunca haverá novamente. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amém? Captou então a mensagem aí?
a abreviação dos dias, esse período que não haverá outro igual, a grande tribulação, eu gostaria de acrescentar mais um texto aí. Volta lá no Antigo Testamento, livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Sofonias 1, 14. O grande dia do Senhor está próximo, muito próximo, e se apressa rapidamente. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Então aqui o bispo Paulo Sérgio vai nos dizer como nós cremos numa escatologia pré-tribulacionista, pentecostal. Ele vai nos dizer que após o arrebatamento da igreja. Então essa informação é extremamente importante. Apenas após o arrebatamento da igreja, tá? Enquanto os salvos se regozijam com o Senhor nos ares, lembra que nós falamos na última aula? A igreja sobe, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão arrebatados. Então, nesse encontro nos ares tem o quê? O tribunal de Cristo. É o primeiro encontro com Cristo. Depois no céu as bodas do Cordeiro, conforme estudado na lição anterior, ok? Na terra terá início um novo e terrível período. Então, ó, apenas após o arrebatamento, agora na terra terá início um novo e terrível período, identificado na linguagem bíblica como a grande tribulação. Tá? Identificado na Bíblia como a grande tribulação. Será um tempo de aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, conforme o texto que nós lemos em Mateus 24 e 21. Será um tempo de juízo, aonde o cálice da ira de Deus será derramado sobre a humanidade. Então perceba um cálice. Olha a analogia. O cálice agora da ira de Deus, ele transborda. É o momento. É a profecia, é o cumprimento da promessa agora que Jesus volta, ok? Jesus vem na primeira etapa, arrebata a sua igreja, a igreja sobe agora na terra a essa transformação. Agora dá-se início a esse momento que nós falaremos mais um pouco agora, que é a grande tribulação, ok? Então, o que é a grande tribulação? Tribulação e grande tribulação não são sinônimos, não é a mesma coisa, ok? Estritamente falando, esse período escatológico é dividido em dois momentos, cada um com a duração de 3 anos e meio. Então vamos lá. O período tribulacional, que é de 7 anos, ele é dividido em dois períodos. 3 anos e meio a tribulação e a segunda etapa mais 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Ok? Então vamos lá. Esse segundo período, ele é um período mais severo, acontecimentos mais severos relatados pela palavra de Deus, ok? No original grego do Novo Testamento, a palavra é tilipsis para o termo tribulação. Qual é o significado de tilipsis? Pressão, uma aflição intensa, comprimir com força. Esse é o significado da palavra tribulação. Quando nós vamos para a Vulgata Latina, o termo é tribulum, ou tribulum, uma ferramenta usada para debulhar o trigo, ou seja, separar o grão da palha. Essa figura é usada de uma força que aflige, que esmaga, que prova, então que vem para trazer o que? Separação. Então aqui a palavra tribulação, pressão, comprimir com força, tá? Quando nós analisamos o contexto bíblico, a palavra pode também se referir às pressões, angústias da vida cotidiana. Por exemplo, o que muitos cristãos enfrentam hoje em nações perseguidoras, como nos países árabes, onde milhares de mortos pelo Estado Islâmico, tribulações. A expressão grande tribulação é essencialmente escatológica, e nas Escrituras esse período é descrito com diferentes nomes. Tá? Então vamos lá. Agora, quando nós falamos grande tribulação, a segunda etapa desse período tribulacional, ok? Nós entendemos que é um período mais severo.
diferente do primeiro, ok? Então, como se nós usássemos a analogia de uma mulher em trabalho de parto, é como se a tribulação fosse as primeiras, fraquinhas contrações. Agora não. Já no momento final que antecede o parto, contrações muito mais fortes, severas. Então, a grande tribulação, utilizam-se vários nomes para expressar esse momento, tá? Então, aí o bispo Paulo Sérgio colocou aí, no Antigo Testamento, é chamado de, primeiro nome que ele colocou, o dia do Senhor. Lembra que nós lemos Sofonias 1,14? O dia do Senhor. É o mesmo termo que está em Zacarias 14. Então, quando nós lemos ali o dia do Senhor, está se referindo a esse período tribulacional severo, a grande tribulação. É importante que você, professor, trabalhe esses versículos na sala de aula para que os irmãos ouçam o versículo e correlacionem com a matéria. Ele vai trazer outro nome aí, ó. A última semana de Daniel. Então nós sabemos que Daniel profetizou há cerca de 70 semanas. 69 semanas já se passaram. Então a última semana é esse período tribulacional. Outro nome, em Jeremias 30 e Sofonias 1:15, a angústia de Jacó. Então, quando lemos esses termos na Bíblia, estão se referindo à grande tribulação. Isaías 63, o dia da vingança. Olha aí. Isaías 24, tempo de escuridão e trevas. Nós lemos também em Ezequiel 20, tempo de castigo. Em Amós 5,16, tempo de choro e pranto. Isaías 28, dilúvio e açoites. E tem um texto que eu quero ler com você que está em Apocalipse 6. Abre a sua Bíblia aí. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 6. É um texto importante para nós também. O versículo 15. Quando nós lemos ali, a ira do Senhor também se refere à grande tribulação. Olha ali. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os comandantes, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e às rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha aí, ira do Cordeiro. Tá? Então vamos mudar esse termo para a grande tribulação? Cair sobre nós e esconder-nos da face daquele que se assenta do trono e da grande tribulação, que será o quê? A ira do Cordeiro, tá? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode se sustentar? Então são termos no Antigo Testamento, ok? Que termos que falam sobre a grande tribulação. E no Novo Testamento? No Novo Testamento também recebe nomes como a grande aflição, que nós lemos em Mateus 24, 21, a ira vindoura ou a ira futura, de Lucas 3, o dia da ira, que Paulo fala em Romanos 5, 1 Tessalonicenses 5, tempo de destruição, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, e, de forma mais direta, Apocalipse, né, o capítulo 7, vou passar aqui minha Bíblia, aqui, capítulo 7, versículo 14, de uma forma muito mais clara e objetiva, 7,14 de Apocalipse. Ele me respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação. Olha aí, fazendo menção daqueles que foram salvos dentro da grande tribulação. Então, no Novo Testamento nós temos termos muito mais claros sobre a grande tribulação, ok? Embora, em geral, o período completo seja chamado de grande tribulação, é importante compreender que ele se divide em duas fases, sendo a segunda a mais intensa e dolorosa. É o que nós falamos. Podemos também falar sobre o período tribulacional, que é os 3 primeiros anos e meio. É um período de tribulação, certo? E o segundo período, mais 3 anos e meio, que é um período mais severo, a grande tribulação, ok?
temos aí uma provocação teológica, mesmo acreditando na visão pré-tribulacionista. Ao ler a Bíblia com atenção, você vê espaço para pensar diferente. Então, você que está analisando aí desde a lição de número 1, você tem anotado aí versículos que possa levar a um entendimento diferente dos pré-tribulacionistas. É importante você fazer essas anotações e questionar também aí o seu professor na sala de aula, tá bom? Ponto número 2. A grande tribulação após o arrebatamento, ok? Será um período de 7 anos, nós já falamos aqui. Aí, sobre esse assunto, existem 3 linhas de pensamento. Tá? Então aqui o Bispo Paulo Sérgio ele vai trazer para enriquecer o nosso conhecimento, para que nós venhamos também ter o conhecimento como outras classes pensam sobre o tema. Primeiro, o pré-tribulacionismo, tá? Que somos nós, pentecostais, que cremos dessa forma. O arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação. Defende a ideia de uma vinda de Jesus em 2 fases, já falamos sobre isso no arrebatamento. A primeira invisível, chamada arrebatamento da igreja, que é para os crentes, para a igreja, e a segunda, no final da grande tribulação, quando Jesus voltará com a igreja de uma forma visível. Então essa é a visão pré-tribulacionista que nós cremos. Mas temos também a visão meso-tribulacionista, que defende o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio. E aí, você acha que o arrebatamento ocorrerá no meio desse período tribulacional? Talvez você fale assim, mas bispo, olha só, eu creio que os primeiros 3 anos e meio já estão acontecendo, já é o período tribulacional. Mas a igreja não passará pelo segundo período, que é a grande tribulação. Então, você com certeza é um mesotribulacionista e não tinha percebido isso, tá? Então, deixa eu adiantar aqui os slides. Então, você pode ser um mesotribulacionista e não tinha percebido isso, ok? Continuando aí, pós-tribulacionismo. Ele crê que o arrebatamento ocorrerá, olha aí, no final. Então, olha só, muita atenção. Os pós-tribulacionistas acreditam. Quem é pós-tribulacionista? Um exemplo muito claro para nós. Hernandes Dias Lopes, a igreja presbiteriana. Eles acreditam que o arrebatamento ocorrerá no final. Eles acreditam que a igreja passará por esse período tribulacional. Ok? Um exemplo para você. Então, você acompanha muito o conteúdo do reverendo Hernandes Dias Lopes, ok? Ok, tudo bem. Tem um material muito bom, extraordinário. Mas quando nós entramos no campo da escatologia, eles vão ensinar que o arrebatamento será depois do período tribulacional, ok? Mas nós o quê? Nós somos pré. Então essa doutrina é a base fundamental dos pentecostais. Cremos que Cristo voltará para buscar a sua igreja antes da grande tribulação, a fim de livrá-la desse tempo incomparável de sofrimento. Será um tempo incomparável de sofrimento. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. Está escrito: E para guardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Jesus, que nos livra da ira que está por vir. Olha aí, Jesus que nos livra da ira. Nós lembramos aqui, minutos atrás, que o termo a ira do Cordeiro, a ira de Deus, é um termo referente à grande tribulação, certo? Então aqui está dizendo, Paulo dizendo em 1 Tessalonicenses 1:10, que Jesus nos livra, e ele é muito claro, da ira que está por vir. Olha o capítulo 3, versículo 10, do mesmo livro. Orando fervorosamente noite e dia, com o desejo de vos ver pessoalmente e reparar as lacunas da vossa fé? Então, o primeiro texto que nós lemos aqui,
1:10 é muito claro. Jesus vem nos livrar da ira que está por vir. Ok? Continuando aí. Ponto número 3. Onde estará a igreja na grande tribulação? Ora, a igreja estará na terra durante a tribulação, esse período tribulacional. Aonde estará a igreja? É uma pergunta muito recorrente na escatologia. Por exemplo, se nós lermos o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, a igreja ela é frequentemente citada, a eclesia. Mas do capítulo 9 ao capítulo 19 de Apocalipse, que relata esse período tribulacional de 7 anos, nós não vemos a menção da igreja. Então, aonde está a igreja de Apocalipse 4 ao 19? Aonde está essa igreja? É uma pergunta. Então, nós, pré-tribulacionistas, cremos que a igreja estará no céu, com Jesus, ao lado de Deus. Então, o bispo Paulo coloca aí, a igreja não estará na terra durante a grande tribulação. Os pós defendem que a igreja passará pela grande tribulação, argumentando que o sofrimento sempre foi uma experiência comum aos cristãos ao longo de toda a história bíblica. Vamos abrir um parênteses aqui. Na nossa primeira lição, quando nós falamos ali por que estudar escatologia, nós falamos ali sobre as diferentes correntes escatológicas, nós falamos dos pré-milenistas históricos, falamos dos pré-milenistas dispensacionalistas. Lembra disso? Muito bem. Naquele contexto ali, por exemplo, os pré-milenistas históricos, né, eles creem que a segunda vinda será antes do milênio, mas em uma única vez. Então, eles defendem isso baseado muito no estudo dos primeiros pais da igreja, por exemplo. Então, por terem essa fé baseada e alicerçada principalmente ao estudar a história da igreja e ver o quanto os primeiros cristãos sofreram, eles acreditam que hoje também nós não somos diferentes. Iremos sofrer da mesma forma. Olha que interessante. Então, baseado no sofrimento que eles tiveram conhecimento ao estudar a história da igreja, viram que os primeiros cristãos sofreram demais. Eles acreditam que a nossa geração também, ou a geração do arrebatamento, essa geração da igreja, ela passará, porque ela vai sofrer da mesma forma que os primeiros sofreram. Então perceba que é uma posição, né, dos pós-tribulacionistas que eu citei aqui, alguns, por exemplo, a igreja presbiteriana. Ok? Então, por crerem naquilo que os pais da igreja, por exemplo, Agostinho de Hipona ensinou, eles defendem, ok, que essa geração do arrebatamento também passará. De fato, a igreja, desde seu nascimento até os dias atuais, tem passado por tribulações. Olha só. Tem passado por tribulações. Lembra que tribulação é diferente de grande tribulação? Então, tribulação, existem vários tipos de situações que a igreja ela é perseguida. Enfrenta batalhas tremendas, mas são tribulações. E eles vão citar vários textos. Eu vou citar o de Romanos 5, só para você entender o que eu estou dizendo. Romanos 5 vai falar sobre encontrar alegria na tribulação. Certo? Olha o que diz o versículo 3 e 4. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, experiência esperança. Então, eles citam vários textos que falam sobre tribulação para defender que a igreja não será diferente da igreja primitiva, mas que vai sofrer também tribulações. Mas são tribulações. Preste atenção no termo. É diferente de uma grande tribulação, que será única. Ok? Contudo, esses versículos se referem a tribulações
que ocorrem ao longo da história, mas não a grande tribulação, que é um termo diferente, à parte. A palavra grega usada é tilipsis. Mateus 24, 21 fala da grande tribulação, como nunca houve e nem haverá. Então, se nunca houve e nem haverá, é diferente da tribulação. Então, as tribulações que os pais da igreja passaram não se compara com a grande que há de vir e nunca houve como ela. Amém? Então, nesse contexto, a ira de Deus será derramada sobre a terra, o que é algo totalmente distinto das tribulações comuns que enfrentamos ou que nossos irmãos enfrentaram no passado. Tá? Então, é muito importante nós tomarmos ponto nisso daqui, porque aqui nós podemos, com certeza, pensar totalmente, biblicamente, diferente dos pós-tribulacionistas. Tá? Então, a grande tribulação relatada em Mateus 24, 21, nunca houve e nunca haverá outra igual. Tá? Seguindo o contexto aí, ponto número 4. Você está ligadinho aí, irmão? Página de número 68. O grande propósito do arrebatamento. Então, qual é o propósito do arrebatamento? É, de forma clara e evidente, livrar a igreja da grande tribulação. Aí diversos textos bíblicos sustentam essa verdade. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 7 e 8 está escrito assim: porque o mistério da iniquidade já está em ação. Há, porém, aquele que agora o detém. Olha aí. Até que seja afastado do meio. E então será revelado o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Tá? Então aqui, esse texto afirma que a igreja não passará por esse período. Tá? A igreja não passará. Em 1 Pedro 4, 12 ao 17, quero ler com você também, lá no finalzinho. 1 Pedro 4, 12. Amados, não se surpreendam com o fogo ardente que os assola, destinado a prová-los, como se algo extraordinário estivesse acontecendo com vocês. Mas alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se vocês são injuriados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados são vocês, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês, enquanto para eles é blasfemado, para vocês é glorificado. Mas nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, ao contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque, ó 17, porque já chegou a hora de iniciar o juízo pela casa de Deus. Se ele começa primeiro por nós, qual será o destino daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha aí. Se nós já enfrentamos provações agora, como então será o fim dos ímpios? Então será uma grande tribulação, diferente dessa tribulação comum que nós já estamos vendo aí. Então esse período tribulacional será algo que nunca antes aconteceu. Ok? Então o propósito do arrebatamento é tirar a igreja desse momento, para que os santos não passem por tal. Outra promessa de livramento está em Apocalipse 3. Vamos ler lá? É um texto muito conhecido da igreja. Apocalipse 3. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que, pois você tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que pertencem à sinagoga de Satanás, esses que a si mesmos se proclamam judeus e não são, mas mentem,
eis que virão e se prostrarão aos teus pés e saberão que eu te amei. 10. Porque você preservou a palavra da minha perseverança, também eu o guardarei, da hora da provação. Outras versões, tentação. Também eu o guardarei da hora. O termo aqui é da, não na, senão ficaria na hora, indicando que não estarão presentes nesse tempo. Certo? Então, os guardarei da hora. Quando acontecer, vocês não vão participar. Então, são textos importantíssimos aí, que podem ser trabalhados aí na sala de aula durante as aulas, tá? Outro termo, em 1 Timóteo 2:2, abre a tua Bíblia aí, irmão. 1 Timóteo 2:2, deixa aberto aí. Surge um ponto lógico. Que ponto lógico é esse de 1 Timóteo 2:2? Vamos ler o texto? Em favor das autoridades e de todos os que ocupam posições de destaque, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, com toda piedade e respeito. Que ponto lógico é esse aí? Se a igreja enfrentasse a grande tribulação e o anticristo fosse uma figura real nesse período, estaríamos orando por ele ao seguirmos a orientação de Paulo, de orar por todos que estão em posição de autoridade? Olha aí. Então, ele está dizendo o seguinte: se Paulo orienta nós orarmos por todos, né? Olha o versículo 1 lá, 1 Timóteo 2:1. Exorto, portanto, que, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos. Todos. Então é uma incoerência a igreja estar nesse período tribulacional, porque nesse período tribulacional vai estar quem? Quem vai estar no período tribulacional, irmão? O anticristo. Mas Paulo está dizendo que nós devemos orar por todos os homens enquanto nós estamos aqui na terra vivos? Então isso seria, né, uma incoerência. Então nós teremos que orar pelo anticristo? Não, irmãos, a igreja não estará aqui. Não precisaremos orar pelo homem, o anticristo. Percebe a colocação aqui que o bispo Paulo colocou? Isso seria um absurdo. Então, em 1 Tessalonicenses 1:10, que nós já lemos, está escrito que Jesus nos livra da ira futura. Esse pensamento é o mesmo de 1 Tessalonicenses 4:5. Deus não nos destinou para a ira. Em 4:18 de 1 Tessalonicenses, somos exortados a nos consolar uns aos outros com essas palavras. Mas que consolo haveria se a igreja estivesse destinada a ser espancada, massacrada pelo anticristo? Olha só que interessante isso. Você já tinha pensado isso? São pontuações bíblicas, não é teoria, nada disso. Não é folclore, não. É Bíblia. Se a igreja vai passar pela tribulação, nós vamos ter que orar pelo homem da iniquidade? Mas a Bíblia está dizendo que Jesus, aquele que virá arrebatar a sua igreja, nos livrará da ira futura, irmão. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha só que coisa linda. Então, nós devemos nos consolar. Mas espera aí, por que consolar se nós vamos passar por tudo isso? Então, nós pré-tribulacionistas cremos que não iremos passar por esse período tribulacional. E por fim, Romanos 5:9 declara com segurança: seremos por ele salvos da ira. Vai um amém aí? Todos esses textos apontam para o mesmo propósito. Qual é o propósito então do arrebatamento? O arrebatamento é o meio pela qual Deus livrará a sua igreja do juízo vindouro. Então, o período tribulacional será um tempo de juízo, aonde será liberado o homem da iniquidade, o anticristo. E nós não passaremos por isso, nós não estaremos aqui. Quinto e último ponto
Há propósito na tribulação? Na grande tribulação, tem como foco principal os judeus. Vamos ler Jeremias 30, versículo 7. Então, se Jesus vem no arrebatamento, leva a sua igreja, não permite que ela passe por esse período tribulacional, há um propósito, então, na grande tribulação? Vamos ler Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ah, que grande é aquele dia, que não há igual, olha só, não há igual. É tempo de angústia, olha aí. É tempo, não há igual, é tempo de angústia para Jacó. Jacó aqui representa quem? Os judeus. Amém? Jacó representa os judeus. E o texto fala, é um texto escatológico desse período de angústia. Tá? Então é um tempo de angústia para Jacó, para Israel. Mas ele será livre dela. Deus entrará em juízo com Israel para expurgá-los e conduzi-los ao arrependimento e à conversão. Então há um propósito no período tribulacional: converter Israel. Olha que coisa poderosa, irmãos. Vamos ao texto de Ezequiel? Aleluia, que texto maravilhoso. Ezequiel capítulo 20, lá no 34, vamos ler lá. Eu vos tirarei dentre os povos e vos congregarei de todas as terras onde andastes espalhados, com mão forte, braço estendido e grande furor. E os levarei ao deserto dos povos, e ali, olha só, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Assim como entrei em juízo com vossos pais no deserto na terra do Egito, assim também entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo da minha vara, e vos sujeitarei à disciplina, qualquer disciplina? Não, a disciplina da aliança. A disciplina da conversão. Então, há um propósito no período tribulacional. A conversão de Israel, igreja. A conversão de Israel. Muitos israelitas se converterão e entrarão com o Messias no reino milenar. Irmão, muitos israelitas se converterão, irmãos. Hoje, muitos israelitas não creem que Cristo é o Messias, o Salvador. Muitos não creem. Mas esse tempo chegará em que eles se converterão e também serão salvos. Olha o que diz aí Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tá? Então, o propósito da grande tribulação é a salvação dos israelitas. Não apenas os judeus, mas o mundo inteiro sofrerá. Tá? Então, esse período tribulacional, o mundo inteiro sofrerá. Deus declara: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então, esse período, tá? Esse período alcançará todas as nações da terra. O período tribulacional será o propósito da conversão de Israel, mas alcançará todas as nações. Mas olha que ponto interessante aqui. Muitas pessoas perguntam se haverá uma nova oportunidade de salvação nesse período tribulacional. Eu vou dizer para você que sim. Olha aí a resposta, sim.
Lá em Apocalipse 7,14, esse texto aqui é muito claro, não há dúvidas. E ele me respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram brancas no sangue do Cordeiro. Olha só que texto maravilhoso. As alvejaram brancas do sangue do Cordeiro. Então aqui, nesse texto, vai nos apresentar uma poderosa visão dos vencedores que venceram na grande tribulação. Então esse versículo ele é crucial para entender a natureza da redenção e da perseverança dos crentes em face ao sofrimento. Mesmo dentro do período tribulacional, que indica um tempo de muita dificuldade, dificuldade extrema, eles venceram. Eles venceram. Então aqui o termo lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro simboliza o que? Uma transformação espiritual que ocorre agora pelo sacrifício de Cristo. Não por intermédio do Espírito Santo, como é agora. O Espírito ele intercede por nós, nos convence do pecado. Não. Na grande tribulação agora, essa transformação será pelo sacrifício de Cristo, pelo testemunho do sacrifício de Cristo. Ok? Então haverá, sim, fé e confiança no testemunho de Jesus. Aonde estará o Espírito Santo? Na terra. Mas não de uma forma como hoje, agindo dentro de nós, nos convencendo, nos ensinando, não, de uma outra forma. Então haverá os salvos que crerão, terão fé no testemunho de Jesus. Por isso que é o termo, se lavarão no sangue do Cordeiro. Serão salvos porque creram nesse testemunho de Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Ok? Existe um termo que fala sobre os rabiscos da colheita. Esses rabiscos da colheita é um termo bíblico também. Tá? É um termo bíblico do Antigo Testamento que faz uma menção. Deixa eu até buscar aqui certinho os versículos para você. Que fala, por exemplo, faz uma metáfora, né? Então, os rabiscos da colheita do Antigo Testamento eram aquelas sobras, os cantos das plantações, da colheita, da lavoura, que ficava ali para alimentar os viajantes, tal. Então, esses que são salvos dentro do período tribulacional são aqueles que ficaram para trás. São os rabiscos da colheita, é um termo também utilizado, mas que creram no sacrifício, no testemunho de Jesus. Então haverá sim salvação nesse período tribulacional. Tem outros textos aí que você pode trabalhar na sala de aula, Apocalipse 6, Apocalipse 7, 12, 15, 20, tá? Então são muitos textos aí para você trabalhar. Finalizando então, a conclusão vai nos dizer assim: antes da grande tribulação, Jesus se levantará do trono e virá buscar a sua igreja. Tá? Nós, pré-tribulacionistas, afirmamos que será em dois momentos: o arrebatamento e a segunda vinda, ok? O profeta Isaías afirma que Deus tira o justo antes da calamidade. Essa vinda é iminente. Pode ser agora. Jesus já está com a mão na maçaneta da porta do céu. A qualquer momento, esta igreja estará vazia. E isto diz, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está agora mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Irmãos, vale a pena ser taxado de povinho, povo quadrado, pois enquanto este mundo estiver fervendo debaixo da ira de Deus, a igreja
estará na presença gloriosa de Jesus no céu, participando das bodas do Cordeiro. A igreja não passará pela grande tribulação. Permanecemos firmes com as vestes espirituais, limpas e o coração em santidade. Não há mais tempo para distrações ou compromissos com o pecado. O Rei está à porta. Sejamos encontrados fiéis. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi a lição de número 7 ministrada hoje. Que Deus possa te abençoar grandemente. Finalizamos aqui na página 69. E voltamos na nossa próxima lição falando sobre as 70 semanas de Daniel. Deus abençoe você. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal do Instituto Bíblico Pastor Antônio Gomes. Forte abraço e até a próxima aula.